Olá, educador, olá, educadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Iungo e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E nessa nossa videoaula, quero conversar sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas. Para essa nossa conversa, eu trago aqui 3 questões essenciais. A primeira delas, o que é a aprendizagem significativa e como a avaliação formativa concorre para ela. A nossa segunda questão foca em quais são as principais características de um processo avaliativo quando é formativo. E, por fim, uma questão de síntese didática, o que é e o que não é avaliação formativa. Claro que não temos a pretensão de esgotar essa discussão, mas de marcar aqui pontos que são de consenso, que são relevantes, para que a gente possa colocar aí em diálogo com os nossos saberes, as nossas experiências e as nossas práticas com a avaliação e com a construção de aprendizagens significativas. Então, vamos lá? Para começar a pensar sobre essa nossa primeira questão, o que é a aprendizagem significativa e como é que a avaliação e a abordagem formativa concorrem para ela, eu gostaria de dialogar com o pensamento de José Moran na obra Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. O que ele vai defender como aprendizagem significativa? Ele vai dizer que ela é assim quando nós conseguimos motivar os alunos, quando eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas, quando eles se engajam em projetos em que trazem contribuições e quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Se quiséssemos resumir essas considerações, poderíamos dizer que, na perspectiva do autor, há aprendizagem significativa quando há centralidade da estudante, quando há centralidade do estudante em todo o seu processo de aprendizagem. Vejam que ele vai trazendo aqui exemplos que vão configurando desde a partida, desde o início da situação de aprendizagem, até a sua realização, né, as formas de realizá-las, nesse movimento aí de escuta constante do educador em uma abordagem dialógica. Observem que essa definição de aprendizagem significativa, que traz o estudante e a estudante para o centro do processo, dialoga fortemente com a perspectiva da avaliação formativa, que nada mais é do que a avaliação que está a serviço da aprendizagem. Não é a avaliação que mede a aprendizagem, mas é a avaliação que regula, que apoia a construção de aprendizagens. E aqui eu trago mais um pensador para a nossa conversa, Philippe Perrenot, que é pioneiro na conceituação de avaliação formativa. E ele tem uma discussão muito interessante sobre o papel do olhar docente. Aliás, ele vai defender que a principal estratégia de avaliação formativa é a observação, essa observação pedagógica que vai acompanhando os estudantes. E vejam o que ele vai dizer sobre o nosso olhar na avaliação formativa. É um olhar global ou focado em aspectos diversos, com interesse pelos processos de aprendizagem, pelos métodos de trabalho, pelas atitudes do aluno, por sua inserção no grupo, ou melhor dizendo, por todos os aspectos cognitivos, afetivos, relacionais e materiais da situação didática. Então, é um olhar que é global, como ele diz, e observa a integralidade
dos nossos sujeitos aprendizes, as nossas estudantes e os nossos estudantes. Então, não nos interessa apenas observar os aspectos cognitivos, mas também dimensões como o trato com o outro na abordagem relacional, como é que as aprendizagens são significadas por esse estudante, as dimensões afetivas, como é que isso dialoga com o seu pertencimento a um território, a um grupo étnico-cultural. Então, todo esse movimento de observação da integralidade do estudante durante os seus percursos de aprendizagem interessa para um olhar comprometido com a perspectiva formativa da avaliação. Por essa razão, ela é a abordagem mais interessante em termos de concepção para a gente pensar situações de aprendizagem significativa, porque ela também coloca o estudante no centro do processo e, mais que isso, ela não fragmenta esse estudante, ela tem um olhar global sobre essa integralidade, sobre suas múltiplas dimensões e como é que elas vão ali comparecendo e concorrendo para as aprendizagens. Queria continuar esse diálogo lembrando também com Perrenot que tem uma outra perspectiva igualmente interessante para compor com a nossa de educador e de educadora. Claro, a perspectiva discente, a perspectiva do estudante e da estudante. Então, ele vai nos lembrar que nessa nossa observação privilegiada, pedagógica, intencional, que foca o todo do estudante e da estudante no seu percurso de aprendizagem, é um olhar também aberto para compor. É um olhar que dialoga com o que o estudante traz de autoavaliação, de explicitação do que ele fez para aprender. Então, vejam que há aqui uma aposta na metacognição. É importante que os nossos jovens e as nossas jovens saibam falar sobre os seus processos. O que eles tinham ali em expectativa aprender e desenvolver? O que eles realizaram para isso? O que eles perceberam de aprendizagens? O que eles perceberam que não foi um movimento produtivo, interessante? O que eles significam como desafios? Ter essa escuta de como é que os jovens e as jovens olham para os seus processos é fundamental em uma abordagem formativa. E é esse movimento dialógico que vai colocar estudante e educador bem no centro da complexidade do que é, de fato, o processo de aprendizagem. E vai colocar a avaliação em um lugar muito diferente daquele que nós experimentamos no movimento tradicional. Uma avaliação que está a serviço apenas de buscar, indicar, discriminar o erro. Não é disso que se trata. A avaliação vai concorrendo aí para esse movimento de construção conjunta. Por isso que o olhar do educador é um olhar privilegiado, é um olhar profissional, é um olhar preparado para apoiar o estudante, mas, claro, o olhar do estudante como sujeito central no seu processo é insubstituível. Trata-se de uma composição, de um diálogo na expressão de Perrenot. Avançando aqui um pouquinho mais, agora a gente já pode exercitar uma caracterização do que é que está em jogo quando falamos da avaliação formativa. Então, vejam, o primeiro aspecto importante de ser marcado é que estamos falando de um processo que vai atravessar todo o nosso trabalho. Desde o momento de planejamento, quando nós pensamos na diversidade de juventudes que habita a nossa sala de aula e com as quais temos o compromisso, de avanço, de construção de aprendizagens. Será que todas as situações são interessantes, são engajadoras para todos e todas? Ou será que podemos fazer ali uma personalização, trabalhando com agrupamentos produtivos e até mesmo sugerindo atividades para algumas realizações individuais? Então, esse nosso movimento de planejar qual é o melhor desafio, considerando que os estudantes e as estudantes trazem de aprendizagens, o que eles já têm de conhecimento prévio,
considerando o pertencimento deles a um território, considerando aspectos culturais, tudo isso vai configurando um movimento de planejar, mas ao mesmo tempo de avaliar de maneira imbricada. Outra etapa importante do processo de avaliação nessa perspectiva formativa, a construção do contrato didático. Quando nós contamos o que é que planejamos de percurso de aprendizagens, que situações escolhemos para isso, que bons desafios, que bons problemas, que boas produções, e escutamos o que é que o nosso jovem, a nossa jovem, pensa sobre tudo isso. Então, não só eles conhecem de antemão o percurso que farão, não só eles pactuam quais são as expectativas de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, os direitos de aprendizagem, como também tem aí a oportunidade de significar tudo isso. Então, o que é que não está fazendo muito sentido? O que é que estamos achando aqui muito desafiador? E é nessa escuta que vamos ajustando o nosso planejamento de forma que os estudantes e as estudantes se sintam pertencentes a essa jornada. E, claro, a avaliação vai acontecer no momento em que essas aprendizagens estão em processo no nosso trabalho de mediação. Vamos ali observando um estudante de maneira mais focada, uma estudante de maneira mais particularizada, os agrupamentos que fizemos, o todo da sala de aula, vamos exercitando e alternando esse olhar global, e esse olhar personalizado. E, com essa nossa observação, vamos identificando oportunidades de intervir. Então, às vezes, identificamos que o estudante, a estudante está com uma hipótese equivocada. Nós não vamos corrigir, nós vamos trazer problematizações, nós vamos trazer ali outras informações, de modo que eles possam rever esses percursos e formular aí novas hipóteses. Vamos ali o tempo todo dando feedbacks, no que é que eles estão acertando, no que é interessante eles avançarem, de forma que eles regulem por si só suas aprendizagens. E veja uma outra característica fundamental e essencial. Além desse nosso processo de orquestração, que vai desde o planejamento, passa pela construção do contrato didático, está ali no corpo a corpo na mediação, há um movimento igualmente relevante de apostarmos na autonomia e na colaboração. São os momentos em que nós reconhecemos que os estudantes e as estudantes aprendem entre eles. Então, nós apostamos em propostas que eles podem realizar em carreira solo, por assim dizer, né? Por exemplo, estratégia de sala de aula invertida, mas também, muito especialmente, em agrupamentos produtivos. E aí podemos nos apoiar nos caminhos das metodologias ativas. Então, eles participarem de rotação por estações, Word Café, Café Compartilha, debates, são todas situações em que eles vão ali construindo juntos as aprendizagens. E nesse momento, não só o professor faz provocações, intervenções, traz outras perspectivas, como os próprios estudantes e as próprias estudantes. Isso fortalece incrivelmente essa capacidade de aprender a aprender nesse movimento aí de reflexão sobre o que fizeram, de metacognição e de poderem dar feedbacks para os seus pares. Não só o educador faz isso, mas também os jovens e as jovens. Pois bem, então, feito esse exercício de caracterização, nós vamos agora para os momentos finais dessa nossa discussão, e eu trago aqui aquela pergunta didática, né, que, reitero, não quer esgotar essa discussão, mas apenas colocar luz em pontos de força, pontos de consenso na discussão de avaliação formativa. Então, nessa nossa dupla chave, o que é e o que não é avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que leva a aprender. Então, é quando a avaliação está a serviço da aprendizagem. Ela envolve professor e estudantes, né? Esse diálogo de que nos fala Perrenot, essa composição de olhares que eu fui trazendo aqui, é fundamental na perspectiva formativa.
ela é um processo, né? Então, ela acontece em várias etapas do nosso trabalho, desde o momento em que vamos ali planejar, seja na autoria de situação de aprendizagem, seja na curadoria de uma boa situação de aprendizagem, pensando na realidade dos nossos estudantes, das nossas estudantes. De onde é que eles estão partindo, o que é que queremos que eles alcancem e quais são os caminhos mais significativos, ou seja, que mais vão motivar, que mais vão conversar com seus interesses, com seus desejos, com seus pertencimentos, para que possamos gerar aí aprendizagens significativas. E o que não é a avaliação formativa? Não é aquela que mede o que o estudante aprendeu, não é a avaliação classificatória, né? Para saber o que ele conseguiu levar aí de aprendizagem e o que ele não levou. Não é aquela que traz apenas o nosso olhar. Por isso que a gente pode e deve trabalhar a prova como um dos instrumentos avaliativos, mas ela sozinha não vai dar conta de toda a potência, de toda a beleza e a importância que a avaliação tem quando está a serviço da aprendizagem. A prova vai trazer ali só a nossa perspectiva e uma perspectiva muito recortada sobre alguns aspectos cognitivos, desconsiderando toda a integralidade do estudante. E não é a avaliação que acontece em um momento isolado, né? No geral, temos um movimento tradicional de avaliar só no final do processo. Não, se a gente só avalia no final do processo, a gente não tem como fazer esse movimento bonito de observar e intervir, de avaliar e trazer outras proposições, de ajustar uma situação de aprendizagem, de forma que todos e todas possam ir aprendendo nesse processo. Bom, minha gente, eu espero que essa nossa conversa tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham colocado em diálogo com os repertórios, com os saberes e fazeres de vocês. E agora eu gostaria de convidá-las e convidá-los para a gente continuar a pensar sobre a avaliação formativa, trazendo agora a perspectiva das nossas áreas de conhecimento. Então, vamos lá? Olá, professor, olá, professora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula que está discutindo e pensando sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas, agora com um olhar para a área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Eu sou Leia Camargo, professora da área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas e formadora aqui pelo Instituto Jung. Bom, a proposta, né, para esse momento aqui em que a gente está olhando para a área de ciências humanas é pensarmos, né, esse bom desafio de promover a aprendizagem, né, e ao mesmo tempo uma avaliação que de fato sejam significativas, sejam potentes, né, que estão pautadas ali no desejo dos jovens e das jovens que estão nas nossas salas de aula do ensino médio. Então, a gente vai tomar aqui já como ponto de partida dois aspectos importantes. O primeiro, eu queria contar para vocês que todo o movimento, toda a discussão que a gente vai ter aqui nessa videoaula é uma proposta, né, uma perspectiva que de fato tentou conectar aqui um caminho possível para a sala de aula. Então aqui é um caminho que eu pensei, né, que pode ser aí um movimento de inspiração para cada um e cada uma. Existem várias outras formas, mas ao invés de discutirmos, né, esse bom olhar epistêmico que vocês já tiveram, esse momento tão rico e prazeroso com a professora Marisa, a gente vai partir aqui tentando pensar num exemplo real, né, em diferentes situações que acontecem na sala de aula e como é que isso pode acontecer, por exemplo, numa jornada de aprendizagem. O segundo ponto é que a gente já vai partir aqui tomando como premissa toda a proposta, então já convido que vocês, né, pensem a proposta que eu vou apresentar aqui como uma lente, a discussão que a professora Marisa trouxe sobre a aprendizagem significativa, né? Quando ela nos convida a pensar que a aprendizagem ela é verdadeiramente significativa quando ela motiva os estudantes de uma forma muito honesta, né? Quando de forma muito genuína
os nossos estudantes e as nossas estudantes se envolvem no processo, né? Então, eu já convido cada um e cada uma a tomar essa lente aqui, né? Que é desse lugar, dessa compreensão de aprendizagem que a gente está pensando o exemplo aqui, tá? Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, nesse desafio, a gente sabe, né, que a avaliação não é um assunto simples, a avaliação, né, como vocês já tiveram na conversa com a professora Marisa, traz aspectos que são sim desafiadores, que são sim complexos, mas ao mesmo tempo a avaliação ela deve ser esse lugar de profunda construção de aprendizagem significativa. Ela não precisa e nem deve ser o ponto final, né? Muito pelo contrário. Então aqui a gente vai tomar um exemplo, né, para todos os componentes. Eu tentei ao máximo ir dialogando, né, e trazendo aspectos que professores e professoras da geografia, história, sociologia e filosofia se identifiquem. Então, nós tomamos como base aqui, para pensar o exemplo que a gente vai propor, então só reforço mais uma vez, é um caminho, uma possibilidade, né? Você, professor e professora, tá mais do que convidado a pautar essa experiência, né, e trazer para sua realidade à luz dos seus processos de autoria, de criação docente, né, porque você, mais do que qualquer um e qualquer uma, conhece genuinamente a sua sala de aula, elas nunca são as mesmas, né, mesmo quando estão na mesma escola. Então fica aqui já o convite, né, que talvez, espero que sirva como uma inspiração para cada um e cada uma. Então a gente vai partir, né, de um planejamento, de um processo aqui, de uma ideação, como a gente faz nas nossas salas de aula. O que está em jogo, o que eu vou ensinar? Então a gente vai partir aqui, né, de uma habilidade que vai nortear toda a proposta que nós vamos conhecer. Essa habilidade está no documento de repriorização curricular da rede. Eu selecionei uma habilidade aqui, porque ela traz, né, ela aparece como uma habilidade importante para quase todos os componentes, mas ao mesmo tempo ela traz aspectos que funcionam para os 4 componentes da nossa área. Então acho que todos e todas vão se identificar aqui. Então é a habilidade 102 e nós vamos analisar essa habilidade a partir de uma tríade, né, que é pensar quais verbos ela propõe ali, né, esses verbos, por que eles são importantes? Porque eles vão nos ajudar a pensar bons objetivos de aprendizagem e, consequentemente, boas expectativas de aprendizagem. Isso é muito importante, porque senão para onde vamos, o que queremos construir, né, nas jornadas de aprendizagem? Vamos olhar para quais objetos de conhecimento essa habilidade propõe, e aí fica o exercício, os professores de geografia, de filosofia, sociologia, história, pensem ali, né, qual deriva para o seu componente e em qual contexto, né? Porque essa jornada de aprendizagem que essa habilidade propõe é dentro de um contexto, né? Ela não está solta. Então, o que essa habilidade diz? Convido vocês a me acompanharem aí na leitura. Ela começa dizendo o seguinte, que ela espera, então, né, no fundo é isso que a habilidade nos propõe, que os estudantes, as estudantes sejam capazes de identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. E aí ele dá alguns exemplos. Etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, e aí ele deixa ali um etc, que para nós também é muito importante, porque aí cada componente vai pensando, né, do que deriva ali desse grande objeto de conhecimento guarda-chuva, né, que ele denomina ali como circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, né? Então ele convida que a gente traga ali as tradições epistemológicas de cada um dos nossos componentes, mas que os estudantes, as estudantes também possam avaliar criticamente o significado histórico, né, dessas circunstâncias, comparando as diferentes narrativas que contemplam outros agentes e discursos. Então, os verbos não são fáceis no sentido, né, ali, eles não são verbos que a gente propõe uma jornada de 2 atividades e 5 minutos de Google ou de qualquer outra fonte de pesquisa, as estudantes vão ser capazes de vivenciar.
né? São verbos complexos que vão garantindo uma progressão da aprendizagem, né? Então, eu parto do identificar, depois que eu identifico, eu analiso, depois que eu já analisei e formei repertório, eu vou para um processo de discussão, eu crio condições de avaliar ali, né? E a partir disso, depois de já ter passado por toda essa jornada, eu comparo o que está em jogo. Então, é dessa complexidade aqui, então é essa habilidade que vai nortear toda a nossa discussão aqui. Então, o que nós faríamos como atividade, né, que vai de fato dar conta de toda essa proposta, de toda essa habilidade? Nós tomaríamos como ponto aqui uma pergunta essencial, ou seja, essa grande pergunta que é complexa, que não pode ser respondida em poucos minutos, que promove aprendizagens significativas e que principalmente mobiliza as grandes compreensões, né, dos nossos componentes. E é num processo muito importante de pensarmos essas compreensões no plural, né, porque ela não é única. Então, nós tomaríamos ali, né, como exemplo, aquela habilidade, né, ela é ampla, ela quer que a gente olhe ali para as circunstâncias, então a gente vai trazer isso para o contexto que vocês estão vivendo. Então, qual seria a pergunta que orientaria, por exemplo, cada um dos componentes? Como as juventudes, o território e os saberes amazônidas podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático? Então, olhem como a gente contempla o que está em jogo na habilidade. A gente traz os diferentes agentes ali, as diferentes narrativas, a gente traz juventudes, territórios e saberes amazônidas, que são agentes, mas também são narrativas, né? Constroem suas narrativas. A gente traz ali o bom verbo do compreender, que dá conta, né, do que está em jogo ali, porque a gente precisa que eles compreendam tudo aquilo que está proposto num contexto climático. O contexto climático que a gente só vai entender se a gente olhar para aquelas circunstâncias históricas, geográficas, econômica, política, ambiental, social, tudo que está proposto lá. A partir disso, para responder essa pergunta, nós tomaríamos ali como metodologia, né, uma adaptação de estudo de caso, né, claro, respeitando aí o contexto do que vocês estão vivenciando, mas os estudantes, então, assumiriam esse lugar do bom estudo de caso, que tem ali, né, como força resolver desafios, problemas com bases em problemas reais, em situações reais, né? E acima de tudo, por que o estudo de caso nos interessa aqui? Porque o estudo de caso nunca apresenta uma única resposta, ele parte de muitas respostas, que é o que nós estamos construindo aqui com essa pergunta essencial, que nunca vai trazer uma única resposta. E aí, como é que isso viria? Nós teríamos como ponto de partida, né, um bom movimento de curadoria, ou seja, a gente abriria todo esse contexto, essa boa aprendizagem, a partir de um processo de curadoria docente e discente. E por que isso é importante? Porque as boas curadorias nos ajudam a pensar, né, a processos que favorecem aprendizagens significativas. Porque a gente pode contemplar as diferentes formas de estudar que os estudantes gostam. Então aqui, por exemplo, é um compilado que eu fiz de alguns possíveis caminhos, mas a gente tem artigo científico, a gente tem reportagem mais longa, densa, a gente tem reportagens mais curtas, mais rápidas de ler, mais profundamente interessantes. A gente tem podcast, a gente tem vídeo, então a gente tem ali diferentes pontos de vista sobre, né, para formar um bom repertório sobre a nossa pergunta essencial, mas ao mesmo tempo, essa curadoria permite que o estudante que gosta mais de vídeo, das mídias, se identifique, aquele estudante ou aquela estudante que é mais leitor, então a gente já começa a abrir espaço para esse lugar do desejo, de como a juventude, né, se interessa por essa formação de repertório, e a gente convida, né, esse momento aqui, a gente dá esse start dessa curadoria, mas a gente também convida que os estudantes, as estudantes tragam a sua curadoria, o que você entende que é importante que eu, professor, professora conheça, que a sua turma conheça, o que mais você gostaria de propor, né, que seja aqui um objeto de estudo. A partir disso, que os estudantes já vão ter ali um bom processo de repertório, nós organizaríamos esse estudo. Então, nós poderíamos dividir 3 grandes grupos, né, o grupo ou duplas, enfim, mas nós teríamos categorias de análises, né, grupos ou duplas que vão olhar para juventudes, outros que vão olhar para o território e outros que vão olhar para os saberes amazônidas.
tomaríamos ali o compreender, que nos ajuda a dar conta daquela habilidade, olhando para esse contexto climático. Então, né, quem escolher essa categoria 1 e olhar como as juventudes podem nos ajudar a compreender o contexto climático, a categoria 2, o território, e a categoria 3, os saberes amazônidas. Para isso, o que eles fariam? Então, eles fariam ali, primeiro essa escolha, né, de qual categoria de análise, depois eles fariam um mapa mental com um levantamento inicial de um bom repertório, de ali trazer boas hipóteses, né? E por que isso é importante? Porque a hipótese é uma entrega importante que a nossa área precisa fazer de acordo com a BNCC. Em seguida, eles iriam ali para um estudo dirigido, depois um bom levantamento de dados, um projeto de campo e pesquisa que pode ser entrevistar as famílias, entrevistar um coletivo, uma pessoa de referência que pode ser online, a gente manda um e-mail, enfim, a gente pode pensar o que funciona. Eles fariam depois uma análise e uma síntese criativa, então o que está em jogo, o que é importante, um compartilhamento dessas produções que fizeram ali, dessas sínteses, que pode ser um poema, um desenho, uma história, né, uma facilitação gráfica, pode ser uma música, como os estudantes, né, gostariam de expressar a sua criatividade. Então eles compartilham com lentes, então talvez uma grande pergunta para ajudar o colega a perceber ali o que era importante naquela produção, e depois a turma organiza, né, em termos virtuais, um quadro síntese com as suas grandes compreensões que ajudam o macro a pensar aquela pergunta. Tudo isso, claro, acompanhado ali que em qualquer ferramenta de registro, né, digital, online, pode ser uma nuvem, pode ser um WhatsApp que eles vão mandando, enfim, numa organização. E como é que isso de fato vai dialogar com a construção de uma avaliação que é significativa? Então eu pensei aqui num exercício. Para o item 1 e 2, quando os estudantes, né, tivessem ali escolhendo a qual categoria eles vão analisar, né, se eles vão olhar ali para juventudes, para o território, para os saberes amazônidas, e depois, quando eles vão elaborar esse mapa mental, que vai trazer todo esse processo do levantamento inicial, de repertório que os estudantes têm e de hipóteses, né, que o estudo vai ou não validar, o que é importante a gente já ir construindo em termos de avaliação? Então, a gente já parte ali de um começo que os estudantes conhecem essa jornada, que os estudantes, de fato, já sabem tudo que é esperado deles, então isso aqui você já mostra para eles, então já há uma clareza desde o começo do que vai acontecer. E para esses dois itens, os estudantes poderiam o tempo todo serem avaliados desde o começo, né, a partir de um roteiro com pontos chaves do que precisa contar na produção desse mapa mental, em termos de repertório, e o que ele precisa trazer ali como boas hipóteses. Ou seja, ele já sabe o que é esperado dele, então ele partiria para elaborar esse mapa mental, né, com um roteirinho, que pode ser pergunta que ele precisa dar conta de responder nesse mapa mental, ou itens que ele precisa ir dando ali um check, né, conseguir contemplar ou não. Então ele já faria. E depois vocês podem ir comparando, olha, esse item era esperado, ele tá aqui, ele não tá? Se não tá, por que não foi, né? O próprio estudante pode fazer essa validação. Claro, você vai precisar mediar, mas você pode fazendo isso, né, num momento de, por exemplo, sinalizar, ó, isso não foi alcançado, por que você acha que não foi, né? Para o estudo dirigido, então a gente já começa avaliando o tempo todo, nunca é na produção final, é no processo, né? No estudo dirigido, esse estudo dirigido poderia partir, né, de um processo que foi elaborado coletivamente com a turma e com os grupos. Então, por exemplo, cada grupo pode entrar num documento online e sugerir um item que precisa aparecer no estudo dirigido, pontos que eles entendem que seja importante que todos os grupos, né, que toda a turma contemple. Então, eles vão produzir esse estudo o tempo todo tendo essa clareza, tendo esse processo elaborado coletivamente do que se espera e do que é esse estudo dirigido. E aí depois, isso pode virar uma conversa, claro, uma conversa a partir das diferentes possibilidades, mas olha, né, o que a gente conseguiu contemplar, o que não conseguimos, por que não conseguimos, foi difícil, não foi? A parte de levantamento de dados do campo ali, de uma entrevista, de uma pesquisa, né, todo o processo, por exemplo, de organização e de sistematização pode ser feito entre os grupos. Então, o grupo que, por exemplo,
pesquisou território pode olhar para a produção do grupo que pesquisou saberes amazônidas, e o grupo que pesquisou saberes amazônidas olha para a produção do grupo que pesquisou juventudes, e eles vão ali tendo clareza do que o outro grupo fez ou não. Por que eles têm clareza para ajudar nesse processo de avaliação e de percepção desse item 4? Porque o item 3, que foi orientando tudo isso, foi pactuado coletivamente, né? Então a turma tem clareza daquilo, então os grupos podem trocar, né, esse processo de uma mentoria entre eles mesmos, de um ir validando, ajudando nessa boa percepção das aprendizagens do item 4. No item 5 e no item 6, eles podem olhar, né, para essas produções a partir de uma pauta de acompanhamento, de uma devolutiva entre pares. Então você pode, professor e professora, pensar numa pauta de acompanhamento que traz ali se contemplou ou não pontos que estavam lá no estudo dirigido, pontos que eram importantes no levantamento de dados, como é que isso foi feito, e os próprios estudantes, à luz dessa pauta de acompanhamento, vão vendo e conhecendo essas produções, nessa síntese criativa, e vão produzindo. Olha, acompanhei a sua síntese, gostei disso, acho que os pontos de força são esse, faltou isso, né? Então os próprios grupos fariam esse acompanhamento e produziriam as devolutivas uns para os outros, e essa produção desse quadro síntese poderia tomar ali como um bom processo de avaliação a autoavaliação individual e coletiva, né? Então, como é que foi para você essa jornada? O que funcionou, o que não funcionou, né? O que funcionou por quê e o que não funcionou por quê também, né? O que ficou faltando da minha mediação enquanto professor e professora, e aí esse movimento também depois pode ser coletivo, né? Então, o que eu entendo como professora que nós poderíamos ser construído, o que foi potente do que construímos, e que a gente também escute os nossos estudantes. O que vocês esperavam, né, que fosse potente das nossas discussões, das nossas vivências, o que não deu certo, por que não deu certo, como é que foi esse trabalho, né? Então, essa grande produção traria ali como luz, já que ela sintetiza a jornada de aprendizagem, ela também poderia ser avaliada à luz desse bom movimento e potente que a autoavaliação promove. Então percebam que o tempo todo, por exemplo, nessa sequência didática, a avaliação é contínua. Ela nunca toma a produção como final, ela não está pensando em apontar o que está errado, não é desse lugar do erro que ela está pensando. Percebam que os instrumentos que estão todos ali, né, identificados, são instrumentos que de fato estão propondo esse lugar que é formativo, que é dialógico, que promove a autonomia, né? Vocês viram com a professora Marisa o quanto essa avaliação que é formativa, né, que de fato está comprometida com a promoção de boas aprendizagens, ela parte do planejamento, ela parte dessa construção da clareza do que vai acontecer. Então, o primeiro item ali a gente já faria com muita clareza, né? Olha ali, é pactuar essa jornada de aprendizagem, que os estudantes tenham clareza do que se espera deles, e essa boa mediação, né? Respeitando os diferentes contextos. Então, tudo isso aqui, de fato, né, se torna formativo porque há uma clareza de tudo que é esperado dos estudantes, e eles participam, inclusive, da elaboração desse processo, assim como eles sabem o que a gente vai considerar ou não como uma boa evidência de aprendizagem. Quando a gente propõe ali pontos-chave para elaborar o mapa mental, ele sabe o que a gente vai considerar como evidência de aprendizagem, assim como quando a gente convida que o roteiro do estudo dirigido seja feito entre muitas mãos, quando os grupos trocam entre eles à luz desse roteiro, quando a gente propõe uma pauta de acompanhamento, a gente está ali, a gente está deixando claro quais serão as boas evidências de aprendizagem. Então, o tempo todo dessa sequência didática, a avaliação vai acontecendo de forma orgânica, promovendo processos ali que trazem subsídio para o próximo momento, né? Então, quando a gente elabora coletivamente ali no item 3, esse momento vai subsidiar tudo que vem no 4, no 5 e no 6. Então, é essa avaliação que vai garantindo uma boa progressão e que vai dialogando também, né, com os desejos dos jovens, que vão trazendo ali como é que se enxergam e também como querem ser avaliados e avaliadas. Então, essa é a nossa discussão aqui diária. Espero que tenha feito sentido para cada um e cada uma.
Convido que vocês tragam aqui, né, a sua avaliação, que participe desse questionário que conta como presença. E que de alguma forma inspire cada um e cada uma e que tenha contribuído para as práticas docentes. Muito obrigada, vejo vocês até uma próxima. Tchau, tchau, gente! Olá, pessoal! Chegamos ao bloco final dessa nossa videoaula e eu gostaria de partilhar trechos do Perrenot. Ele vai dizer que um artesão modela um objeto sem deixar de observar o resultado para ajustar seus gestos. Trata-se da arte de conduzir a ação pelo olhar. Do mesmo modo, a avaliação formativa introduz uma ruptura porque propõe deslocar essa regulação ao nível das aprendizagens e individualizá-la. Pois bem, se como no trabalho do artesão, saber observar os processos, os rastros, as marcas, as evidências das aprendizagens é tão importante, vale a pena a gente também se perguntar se o estudante pode aprender a deixar essas marcas do seu processo. E a resposta é sim. E para isso, inclusive, a BNCC e o nosso currículo do Amazonas traz um campo de práticas, práticas de linguagens, ou seja, com uso de gêneros específicos. Que campo é esse? O campo das práticas de estudos e pesquisas. É um campo que atravessa toda a educação básica e nele o estudante, a estudante, vai tendo contato com gêneros que circulam na esfera escolar, na esfera acadêmica, na esfera científica e também na esfera jornalística midiática, mais especificamente quando ela trabalha com gêneros de divulgação do conhecimento. Então, estamos falando de enunciados de problemas, para termos aqui um exemplo da esfera escolar, estamos falando de teses de dissertações, mas também de podcasts, de vídeos que informem a ciência, que dialoguem aí, por exemplo, com a cultura geek, em gêneros mais contemporâneos. Então, são inúmeras as possibilidades. Os relatórios, os esquemas, os mapas conceituais, todos esses são gêneros do aprender a aprender. Quanto mais o estudante amplia esse repertório ao longo da educação básica, quanto mais ele usa com intencionalidade esses gêneros, mais ele fortalece sua autonomia e mais ele favorece a abordagem dialógica, porque ele vai deixando para a gente justamente essas marcas que nos permitem orientar o nosso olhar e fazer a intervenção pedagógica. Eu gostaria de trazer um trecho da BNCC em que há aqui uma sugestão de como a progressão curricular pode acontecer em relação às práticas e aos gêneros trabalhados nesse campo. Lembrando que, embora seja um campo específico da área de linguagem e suas tecnologias, ou seja, é uma responsabilidade curricular dessa área, ele é um campo que, de maneira transversal, alimenta, interessa, favorece o trabalho de todas as outras áreas, inclusive de projetos de vida, e, portanto, também é matéria-prima, por assim dizer, né, com a analogia do trabalho do artesão, de todos nós, educadores e educadoras. Então, olhem lá o que é que a base diz em relação à progressão. É importante que a gente busque intensificar propostas que prevejam o uso de diferentes procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Quando falamos de procedimentos, falamos de atitudes como grifar um texto, anotar, resumir, fazer anotações às margens, destacar em diferentes cores para hierarquizar informações, para classificar informações, para relacioná-las. Ou seja, todas essas delicadezas da relação do estudante com o texto que vão criando ali um campo de sentido único, que vão criando ali uma maneira muito particular de se apropriar das informações, dos dados, das opiniões que estão sendo ali apresentadas. Em relação aos gêneros, estamos falando de gêneros como sínteses, resumos, resenhas, quadros comparativos, mapas mentais,
mapas conceituais, toda e qualquer forma que traduza esse pensamento do estudante e da estudante em relação àquele texto que foi alvo ali da sua análise, que foi alvo da sua apreciação. Organizar esses registros é um jeito de favorecer a retomada, o aprofundamento e a aplicação. Então, por exemplo, a gente pode, numa etapa de investigação de um projeto, produzir resumos, produzir quadros comparativos, mapas conceituais, e todo esse material pode ser guardado em um diário de bordo do projeto. E é isso que vai permitir o estudante depois revisitar essas anotações e tomar decisões do que ele gostaria de propor, que resolução ele gostaria de discutir com seus pares. Então, trata-se de uma culminância que nasce de um processo. Outro aspecto que a base chama a atenção é em relação à importância de diversificarmos também esses gêneros, seus suportes e os seus meios, as suas mídias. Isso em relação ao momento da socialização dos estudos e das pesquisas. Então, há o momento em que o estudante em movimento mais individual e a estudante em movimento mais individual farão ali todos os seus procedimentos, farão ali todos os seus registros em relação aos gêneros de apoio à compreensão. Há outros em que eles vão partilhar essas anotações com seus pares. E outros ainda em que eles poderão divulgar, comunicar o conhecimento. Seja na resolução de problemas, como vimos no bloco da matemática, no ciclo da investigação científica, como vimos lá com os nossos colegas das ciências da natureza, seja nos movimentos de estudo de caso, como vimos em ciências humanas, ou ainda nos movimentos de processos de criação coletivos e colaborativos, como vimos em linguagens. Para comunicar, para negociar a construção do conhecimento, então eles podem se valer de gêneros orais, seminários, apresentações, debates, gêneros escritos, a monografia, o ensaio, o artigo de divulgação científica, o relatório, o artigo de opinião, a reportagem científica, mas também os gêneros que combinam aí recursos de diferentes linguagens, os chamados gêneros multissemióticos, porque lidam aí com a multimodalidade. Então, estamos falando de gêneros como o vídeo minuto, o documentário, o vlog científico, o podcast, o relato multimediático de campo, o verbete de enciclopédia digital, a revista digital, a fotoreportagem, a fotodenúncia, entre tantas outras possibilidades que a língua nos possibilita nesse acúmulo de usos culturais que foram feitos aí para difundir o conhecimento. Bom, nós ficamos por aqui, esperando que essa discussão inspire vocês nos movimentos de autoria e criação docente, quando forem aí pensar propostas para compartilhar com a moçada que sirvam de marcas, rastros, sirvam aí de evidências de tudo que eles estão aprendendo, para que vocês possam cada vez mais dialogar com essas aprendizagens no movimento de avaliação formativa. Vou me despedindo, pedindo que vocês, por gentileza, avaliem a nossa videoaula, registrem a frequência e deixo o meu abraço, esperando aí a próxima oportunidade formativa.